Queridas irmãs e queridos irmãos, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe em nosso encontro de hoje. Iremos falar para as irmãs e os irmãos, nesta oportunidade, acerca do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec intitulou Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pois bem, vemos então que ele vem tratar neste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a reencarnação, uma das leis naturais mais importantes para o ser humano da Terra, que aqui vive nesse estágio de evolução que é chamado período de provas e expiações. Um dos períodos mais delicados, mais difíceis que o ser humano enfrenta, porque é um período em que nós somos assolados por provas e expiações, ou seja, temos que enfrentar várias dificuldades no nosso dia a dia, porque estamos a caminho da perfeição, mas num estágio ainda evolutivo que exige de nós muita luta, muito sacrifício para vencer essa etapa, porque aqui na Terra, de um modo geral, todos nós somos muito comprometidos com os erros do nosso passado. E como nosso destino é a perfeição, é necessário que nos ajustemos com as leis do nosso Pai. E mais do que isso, nos ajustando, estamos também aprendendo, desenvolvendo, adquirindo conhecimento para o aprimoramento do nosso espírito. É assim que nós atingiremos a nossa perfeição espiritual. Nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes, mas somos perfectíveis por natureza, isto é, somos destinados à perfeição. Por isso nos aperfeiçoamos. E nos aperfeiçoamos até que alcancemos o ápice da perfeição. E esse ápice da perfeição somente conseguimos conquistar quando nós adquirimos a capacidade plena de amar e a sabedoria plena sobre todas as leis divinas que regem o universo, a fim de que possamos praticá-las. Porque imaginem, se nós não conhecemos as leis do nosso Pai, como é que nós iremos praticá-las? Pois bem, então aqui neste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata, juntamente com a espiritualidade, desse tema. E para fundamentar esse tema, Allan Kardec inseriu algumas passagens da Bíblia. E uma das principais é exatamente aquele momento em que Jesus é procurado por um doutor da lei de Jerusalém, por um senador dos judeus chamado Nicodemos. E este encontro nós vamos encontrá-lo registrado no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 1 a 12, e que nós iremos ler e iremos fazer aqui uma reflexão
junto com vocês sobre essa passagem do Evangelho. Em primeiro lugar, nós temos que compreender que a reencarnação foi ensinada por Jesus de forma enfática, peremptória. Mas é interessante verificar as circunstâncias em que esse ensinamento foi transmitido, principalmente para Nicodemos. O espírita já sabe que não existe acaso. Imagine, muito menos acaso existe numa missão tão grandiosa quanto foi a de Jesus. E assim sendo, aqueles personagens mais destacados durante a missão do Cristo, não foi também por acaso que eles ali surgiram. Eles estavam ali para contribuir na missão do Cristo e deixar para nós os ensinamentos de Jesus. Então, narra São João, no capítulo 3, itens 1 a 12, o seguinte. Vamos à leitura. Diz aqui então São João. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus. Veja que não era uma pessoa qualquer, era um senador, uma pessoa instruída, uma pessoa que conhecia as leis mosaicas. E então prossegue a narrativa de São João, que veio à noite encontrar com Jesus. Quando essas grandes autoridades humanas procuravam Jesus, de um modo geral, elas iam durante a noite, a fim de não serem vistas, de não serem percebidas e não se comprometerem. Era porque eles davam muita importância às regras e aos valores da sociedade. Então, para que eles pudessem fazer isso, encontrar com Jesus, sem que fosse notado, de um modo geral, nós vamos ver na Bíblia que eles iam durante a noite. Então, disse que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse. Olha, então, o que foi que disse Nicodemos a Jesus. Ele diz o seguinte, mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. E aqui é muito interessante, porque veja, Jesus foi condenado. Entre os argumentos que apresentaram para condená-lo é de que ele era feiticeiro, tinha parte com os espíritos do mal, com o demônio. Mas veja que Nicodemos, são palavras dele, ele compreendia que Jesus veio de Deus, da parte de Deus, ou seja, representava Deus aqui na Terra. Eu vou reler para a gente então entender com um pouco mais de raciocínio e aprofundamento. Mestre, disse então Nicodemos, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Então ele reconhecia a grandeza de Jesus, a sabedoria de Jesus. São palavras dele mesmo. E continua então Nicodemos. Porque ninguém, olha a expressão, ninguém, poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então observemos, Nicodemos afirma com todas as letras, olha, Senhor, ninguém poderia fazer as obras que fazes se Deus não estivesse com ele. Por que ele reconhece isso? Primeiro que as obras do Cristo na sua missão eram obras que assustavam a humanidade da época, obras que estavam muito acima da capacidade do homem comum. E mais do que isso, quando ele se diz que Deus está com ele, é porque eram sempre voltadas para o bem.
Jesus socorria os enfermos, os aleijados, curou cegos, cegos até de nascença, deixando as autoridades atordoadas com isso. Como é que pode curar um cego de nascença? Vejam que isso foi há 2000 anos atrás, quando a medicina era extremamente incipiente, com pouquíssimos conhecimentos. Curar um cego de nascença, para eles, era uma coisa absurda, que não se acreditava. Mas Jesus não veio para argumentar. Ele veio, na verdade, para apresentar os fatos. E por isso ele trabalhava realizando o que foram chamados de milagres. E então, continuando o texto, narra São João. Jesus lhe respondeu. Então, quando Nicodemos disse isso a Jesus, que sabia que ele vinha da parte de Deus, porque somente quem estivesse com Deus poderia fazer as obras que ele faz, Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo. Olha, em verdade eu te digo. Como se Jesus dissesse assim: olha, amigo, deixa eu te explicar. Na realidade mesmo, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém, disse Jesus, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja, Nicodemos afirma para Jesus que ele, Jesus, veio da parte de Deus. Veio do reino de Deus para praticar as obras que o Cristo praticava. Mas então Jesus, é como se Jesus dissesse assim: olha, você está certo, mas eu quero te explicar que ninguém é capaz de ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, o que é nascer? Nós sabemos o que é nascer aqui na Terra, não é? A pessoa nasce por meio da aplicação das leis naturais que regem o nascimento das criaturas aqui. E Jesus fala bem claramente, é nascer, não é voltar simplesmente, é nascer de novo. Não é simplesmente aparecer, é nascer de novo. Então o Cristo deixa bem claro para Nicodemos que para que nós possamos alcançar o reino dos céus, é necessário nascer de novo, é nascer mesmo. Ou seja, o Espiritismo chama o nascer aqui encarnar, porque é uma palavra, vamos dizer assim, mais científica, mais clara para o fenômeno. Porque quando se fala em nascer, o que é que nós entendemos? Nasceu uma pessoa. E muitas vezes muitos acham que nasceu somente o corpo físico. Reencarnar tem um sentido mais profundo. Quem reencarna não é o corpo, é o espírito. Porque é o espírito que é imortal. É o espírito que caminha para Deus e não o corpo. E nós já sabemos perfeitamente disso. Pois bem, mas aí depois de Jesus dizer para ele que é preciso nascer, né? Não é só se transformar, se modificar, é nascer. Então Nicodemos, né, que era um doutor da lei, diz a Jesus, disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já sendo velho? Ele pergunta a Jesus. Veja que, apesar da compreensão que ele tinha, Nicodemos tinha fé em Deus. A fé em Deus, que às vezes em nós ainda não desabrochou suficientemente, Nicodemos já tinha, porque ele disse, olha, só pode ter vindo da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer isso que vós fazeis se Deus não estivesse com ele. Pois bem, e aí mais Nicodemos fica admirado. Como pode nascer? Veja que ele usa a mesma palavra que usou Jesus. Nascer um homem já velho? Isso é possível? E aí ele continua. Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Veja que isso de fato é absurdo. E ele então imaginou, mas como é que isso pode acontecer?
uma pessoa nascer de novo. E ele então indaga a Jesus se é possível que uma pessoa já velha, já idosa, retorne ao ventre da mãe para nascer novamente. Jesus lhe respondeu. Veja a resposta de Jesus. Em verdade, eu te digo, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Meus irmãos, a palavra homem, na concepção moderna e real, o que é um homem? Está referindo aqui ao ser humano. E o ser humano ele é dotado de espírito e matéria. Não é só o corpo. Daí Jesus dizer, se não renascer da água e do espírito, a água que significa o corpo físico. Porque essa é uma ideia, Allan Kardec inclusive esclarece neste capítulo, que imaginava-se que toda a matéria houvesse surgido da água. Daí Jesus, usando a linguagem para a compreensão, disse a ele, eu te digo, se um homem não renasce, ou seja, renascer é nascer de novo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, se a gente não renascer, nós não chegamos à perfeição, ao reino de nosso Pai. E por que é dessa maneira? É muito simples. Hoje, a gente compreende isso com mais profundidade. O espírito, ele é criado simples e ignorante, mas destinado à perfeição. E nós já sabemos, pelo ensino da espiritualidade maior e do próprio Jesus, que sair da condição de recém-criado por Deus, de espírito simples e ignorante, e chegar à perfeição espiritual, nós necessitamos de milhares e milhares de anos para chegar lá. Ninguém alcança a perfeição espiritual em 1 milênio, em 10 milênios, em 50 milênios. Olha como é interessante. Precisamos de muitos anos. É toda uma longa caminhada do espírito para chegar à perfeição. E isso nós já podemos racionalmente compreender que é dessa maneira. Porque a perfeição significa conquistar o conhecimento pleno das leis universais e colocá-las em práticas. Não só as leis físicas, mas também as leis morais. Veja, quando a gente nasce uma vez aqui na Terra, essa é a nossa vida, né? Nós já temos um conhecimento aqui na Terra bastante vasto para o nosso entendimento. Ninguém nasce aqui uma vez e sai conhecendo todo o conhecimento que a humanidade já conquistou. E veja que o conhecimento da humanidade ainda é incipiente, ainda é pequeno, muito pequeno. De modo que se uma vida só, aqui na Terra, é absolutamente insuficiente para que nós possamos conquistar todo o conhecimento que a humanidade já conquistou, imagine o conhecimento universal. Quanto tempo iremos gastar? De modo que reencarnar é como retornar à escola ano a ano para conquistar o conhecimento que nós já possuímos aqui na Terra. E veja que ainda assim, durante uma vida aqui, a gente não conquista todo, mesmo dentro de um ramo do conhecimento. Quem faz medicina hoje, exerce a função, a profissão de médico, ele não conhece a medicina toda. A medicina já foi, vamos dizer assim, subdividida em vários ramos, porque ela vai se aprofundando e o tempo que nós vivemos aqui e a nossa capacidade são insuficientes para que se tenha o conhecimento pleno só da medicina. Mas não existe só a medicina. Existem outros ramos do conhecimento, tão complexo quanto é a medicina, e nós sabemos disso. Isso é só um aspecto. Pois bem, mas aí voltando aqui ao texto, a conversa de Nicodemos com Jesus,
Então Jesus diz, o que é nascido? Ele prossegue, o que é nascido da carne, é carne, ele está dizendo. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Querem coisa mais clara do que isso que Jesus disse? Está dizendo assim, olha, a carne é carne. A carne nasce da carne, do fenômeno biológico que rege o nascimento da carne. Mas o Espírito não. Então ele diz, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas olha, observe bem, esses personagens bíblicos que estão na Bíblia, eles não estão lá por acaso. Não foi por acaso que na missão de Jesus estava programado exatamente para um doutor da lei, um estudioso da lei mosaica, para ir falar com ele para tratar desse assunto, para que ficasse para nós uma compreensão mais profunda. Quer ver? Vamos continuar o texto para que possamos compreender melhor. Não te admires, diz Jesus a Nicodemos, de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E aqui ele está falando para o próprio Nicodemos, dizendo, olha, meu amigo, não te admires, eu estou dizendo a você que você terá que nascer de novo para chegar ao reino dos céus. Quer ver? Vamos à frase. Não te admires de que eu te haja dito, ou seja, que eu tenha dito a você, ser preciso que nasças, ou seja, que você venha a nascer de novo. Porque, na verdade, isso é uma regra universal. Todos nós, para chegarmos a Deus, sairmos da condição de espíritos recém-criados, crianças, simples e ignorantes, e conquistar a perfeição, é preciso nascer e renascer, tantas vezes quantas forem necessárias, até que possamos adquirir essa perfeição. E continua Jesus, o Espírito, diz ele, sopra onde quer e ouve a sua voz. Olha como é interessante. A Bíblia está cheia de passagens em que as pessoas ouviam vozes que vinham, por exemplo, das nuvens. Quando Jesus passou pelo fenômeno da transfiguração, nós vimos lá, e esse fenômeno ele tem um nome científico dado para a doutrina espírita. Chama pneumatofonia. Pneumatofonia é o fenômeno por meio do qual os espíritos produzem vozes no ar, no espaço. Quando se diz que se ouviu uma voz dizendo isso ou aquilo, eles produzem isso no ar através desse fenômeno chamado pneumatofonia. Foi um fenômeno muito utilizado no intercâmbio de Moisés com a espiritualidade maior. Moisés ouvia vozes, dando a ele os recados, transmitindo para ele as leis mosaicas. Pois sim, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Simplesmente ouve a voz, que nem se vê o Espírito, ouve-se apenas a voz. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ele está se referindo agora ao nascimento aqui, porque nós nascemos com o nosso espírito, ou nossa alma. Quem fala, quem pensa, quem sente, quem tem inteligência, é a alma e não o corpo. O corpo é mero instrumento de transmissão daquilo que pensa, daquilo que deseja, daquilo que faz a nossa alma. E prossegue então o texto narrado por São João. Eu vou repetir, está lá no capítulo 3, versículos 1 a 12. Então diz assim, respondeu-lhe Nicodemos. Então quando Jesus foi enfático, diz, olha, você mesmo terá que renascer para chegar ao reino dos céus. Respondeu-lhe Nicodemos, como pode isso acontecer?
ele pergunta a Jesus, como pode isso acontecer? Renascer de novo? Disse-lhe Jesus então explica, ou pelo menos tenta explicar para ele. Pois que é mestre em Israel e ignora estas coisas? Olha a resposta de Jesus. Jesus está dizendo assim para ela, como é que pode, rapaz? Você sendo um mestre em Israel e ignora essas coisas? Não deveria. E aí prossegue Jesus. Em verdade, eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos. Jesus está aqui invocando a sua autoridade moral, dizendo assim, olha, eu não minto. O que eu digo é o que eu sei. É a verdade que eu já aprendi. Então ele diz assim, Jesus, que eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunho do que temos visto. Então Jesus aqui, ele diz para Nicodemos o seguinte, olha rapaz, eu não só sei, mas como eu tenho presenciado, eu tenho visto. Ou seja, nascer de novo é um fenômeno natural que eu tenho presenciado. Eu não só apenas sei isso do ponto de vista intelectual, mas tenho a experiência de ver, de analisar. Claro que Jesus, na sua condição de espírito crístico, que chegou à perfeição. Lembra do começo da conversa lá, que Nicodemos disse, só pode ter vindo de Deus. Porque ninguém faria isso que faz se Deus não estivesse com ele. E Jesus, então, ele confirma, olha, de fato eu vim de Deus. Mas ele não diz isso somente aqui a Nicodemos. Jesus repete isso diversas vezes. Quando ele diz, olha, essa doutrina que eu ensino não é minha, é do meu Pai que está nos céus. Tudo que eu ensino é aquilo que o Pai mandou que eu ensinasse. E aqui ele invoca a sua autoridade moral para dizer, olha, eu só digo aquilo que sei. E testemunho, o que é ser testemunha? Testemunha é a que vê. Quem não vê não é testemunha, de fato algum. Então Jesus está dizendo, eu sou testemunha. Eu vou até repetir, aqui para a gente não esquecer. Eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunhos do que temos visto. Entretanto, continua Jesus falando a Nicodemos, não aceitas o meu testemunho. Ou seja, meu amigo, eu estou lhe dizendo aquilo que eu sei, e sei não só teoricamente, mas sei pela prática, por ter visto, por ter acompanhado o fenômeno. Mas então Jesus continua, mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, que coisas da terra? A reencarnação. Porque a reencarnação, que Jesus está se referindo, é a que acontece aqui na Terra. Em outros planetas, nós sabemos que também existe reencarnação. Mas como a reencarnação é aqui na Terra, é um fenômeno biológico em que o espírito passa a habitar um corpo que aqui nasce, então é um fenômeno daqui. E Jesus diz, nem os fenômenos daqui. Se eu te digo, você não entende? Então ele fala assim, mas se não me credes, se você não acredita, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Ora, é muito interessante. Jesus está dizendo, olha, eu não vou aprofundar a conversa com você, porque eu estou falando de um fenômeno que acontece aqui na Terra, todos os dias. Porque todos os dias nascem e renascem milhões e milhões de pessoas. E você não acredita? Então não vou falar para você das coisas que acontecem nos mundos celestes. O fato, meus irmãos, é que a reencarnação é uma lei importantíssima. Que ela veio
para ser explicada, porque Jesus já revelou. Jesus fala claramente aos apóstolos que João Batista, que era primo dele, era a reencarnação de Elias, do profeta Elias, que viveu no século IX antes do Cristo. Ele fala com todas as letras. Ele é o Elias, que dizem que há de vir, referindo-se a João Batista. Pois bem, a reencarnação veio no momento propício, no momento certo. Porque nós, espiritualmente, somos criados simples e ignorantes, vamos repetir isso, mas nós evoluímos. E aqui na Terra, nós chegamos naquele estágio de evolução que nós exigimos explicação para tudo que nos acontece. Para as nossas aflições, para as nossas dores, para as aflições do próximo, para as dores do próximo. Nós exigimos para que tenhamos paz, para que a nossa fé em Deus possa ser construída dia a dia. Por que isso? Porque a lei de justiça foi revelada por Moisés. Veja, há mais de 3.000 anos atrás. E ela vai se desenvolvendo dentro de nós. Por isso que muitos de nós ficamos, vamos dizer assim, impactados quando vemos uma injustiça. Nós exigimos por necessidade racional e por necessidade de sentimento. Que vejamos, de fato, a justiça em todas as experiências do homem. E como a espiritualidade coordena tudo, era necessário que essa lei da reencarnação, que Jesus chama nascer de novo, e ele é enfático, ele diz assim: não poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas isso é um princípio que precisa ser esmiuçado, aprofundado. Por isso, nos dias atuais, quem quiser encontrar paz consigo mesmo, paz com o próximo, paz com Deus, precisa meditar, precisa pesquisar, precisa estudar a lei de reencarnação, que não pode ser uma mera crença. Não pode ser uma mera crença. Tem que ser um conhecimento concreto, racional, que se enquadre, que se encontre em harmonia com todas as demais leis divinas. É a reencarnação que vai mostrar para nós que a justiça divina é plena. Mas, mais do que isso, a justiça divina é perfeita, é profundamente amorosa, sempre para o nosso bem. E somente a reencarnação possui essas respostas, porque as leis naturais são assim, são inúmeras, e nós já sabemos muitas delas. E não é do desconhecimento de ninguém que cada lei natural explica o fenômeno que ela rege. A reencarnação é uma lei natural que rege o nosso renascimento aqui na Terra, para que possamos cumprir, as nossas necessidades evolutivas, para que possamos continuar caminhando na direção de Deus. Reencarnar é matricular-se em mais um curso de aperfeiçoamento aqui na Terra, num corpo físico. Ensinamentos de Jesus e que o Espiritismo veio esclarecer-nos com mais profundidade, com mais detalhe, para que nós encontramos então a consolação mesmo diante das nossas dificuldades. Que Jesus nos inspire, nos abençoe, nos fortaleça nessa gloriosa caminhada evolutiva. A felicidade é certa e é para todos nós. É uma garantia de Deus, nosso Pai, através da sua vontade, expressa nas leis universais que regem todos nós. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e com Cristo.